Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo microscópico dos fungos para entender como esses organismos que muitas vezes passam batido são, na verdade, uma ameaça bem real para a saúde dos nossos animais. Pensa só, quando o animal fica doente, descobrir a causa pode ser um baita quebra-cabeça. E se o culpado não for uma bactéria, nem um vírus, mas um inimigo invisível que está ali, no ar, no solo ou até no corpo do bicho, só esperando a hora certa para atacar? Então, para a gente entender esses invasores, primeiro a gente precisa saber com quem está lidando. No reino fungi, eles aparecem basicamente de duas formas, como a gente vê aqui na imagem. Os mofos, que crescem formando uma rede de fios, quase como raízes, sabe? E as leveduras, que são organismos de uma célula só e se multiplicam de um jeito mais simples, por brotamento. Nosso roteiro de hoje vai ser tipo uma galeria dos vilões fúngicos mais conhecidos na veterinária. A gente começa com os dermatófitos, depois passa para o oportunista Aspergillus, dá uma olhada nas leveduras e fecha com os fungos dimórficos, que são bem intrigantes. Vamos começar pelo grupo que talvez seja o mais famoso, os dermatófitos. O nome já entrega, né? Eles são especialistas em invadir a pele. Agora, olha que imagem interessante no microscópio. Isso que a gente está vendo é como se fosse a impressão digital de um dos dermatófitos mais comuns, o Microsporum canis. Para um olho treinado, essa forma aí é inconfundível, é a assinatura dele. O grande segredo desses fungos está na dieta deles. Eles comem queratina. É por isso que as infecções que eles causam, as famosas micoses, atacam justamente a pele, os pelos e as unhas. E a transmissão é super simples e direta, ou por contato com o animal infectado, ou com algum lugar que ele contaminou. Essa tabela aqui mostra muito bem como cada fungo tem o seu alvo preferido. Repara só como o Microsporum canis ataca principalmente cães e gatos no mundo todo, enquanto o Trichophyton verrucosum é um problema quase exclusivo dos bovinos. Cada um na sua. Bom, se os dermatófitos são os invasores especialistas, nosso próximo fungo é um verdadeiro mestre do oportunismo. Conheçam o Aspergillus. Essa estrutura, que parece um dente de leão visto de muito perto, é a cabeça conidial do Aspergillus. Pensa nela como uma fábrica de esporos que solta tudo no ar e deixa o fungo se espalhar para todo canto. O Aspergillus está literalmente em todo lugar. A gente respira os esporos dele o tempo todo. E para um animal saudável, isso não dá em nada. O perigo real aparece quando o sistema imune dá uma vacilada. É nessa brecha que a doença aspergilose encontra a oportunidade perfeita para se instalar. E o impacto pode ser devastador e bem diferente para cada bicho. Em aves, pode causar pneumonia. Em cavalos, uma infecção seríssima na bolsa gutural. Em vacas, pode até causar aborto. E em cães, é uma causa bem comum de doença nasal crônica. É um gênero só, mas com um monte de problemas diferentes. Agora, nosso próximo grupo meio que muda o roteiro. Aqui, muitas vezes, o inimigo já mora em casa. São as leveduras. A doença surge quando a flora normal do corpo entra em desequilíbrio e parte para o ataque. E nem toda levedura é igual, viu? Esse slide aqui mostra a diversidade de formas entre 3 gêneros que são super importantes na veterinária. A Cândida, que costuma ser mais alongada, o Cryptococcus, com essa cápsula bem característica em volta, e a Malacésia, com esse formato que parece um amendoim. O ponto crucial aqui é uma palavra: equilíbrio. Leveduras como a Cândida vivem na boa, em paz, na pele e nas mucosas da maioria dos animais. O problema começa quando alguma coisa, tipo o uso de antibióticos, mata as bactérias boas, ou quando o sistema imune enfraquece. Aí elas ficam sem controle e começam a crescer demais. Para se ter uma ideia, o gênero Cândida é gigante, tem mais de 200 espécies. Mas olha que curioso, mesmo com toda essa variedade, quando aparece uma infecção por Cândida em animais, a culpada é quase sempre a mesma, a Cândida albicans. Agora sim, a gente chega ao grupo mais complexo e talvez o mais perigoso de todos, os fungos dimórficos, os verdadeiros metamorfos do mundo dos micróbios. A característica mais incrível deles é essa capacidade de mudar de forma dependendo da temperatura. No ambiente, ali por volta dos 25 graus, eles crescem como mofos, tranquilos. Mas, quando são inalados e encontram os 37 graus do corpo de um animal, eles se transformam em leveduras. E é exatamente essa transformação que os torna tão perigosos. E aqui a gente vê essa dupla identidade na prática. De um lado, a forma de mofo do histoplasma, como ele é na natureza. Do outro, a forma de levedura, como ele aparece dentro de um animal infectado.
São as duas faces do mesmo invasor. E a temperatura é o gatilho. Essa tabela mostra os 3 principais agentes dimórficos e onde eles costumam ser encontrados. Repara como cada um tem uma preferência de endereço bem específica. Saber onde um animal vive pode ser uma pista importante para suspeitar de uma infecção por um desses fungos. Ok, a gente já viu os diferentes tipos de fungos e como eles agem. Mas a pergunta de $1 milhão continua. Por que um animal fica doente e outro que vive no mesmo lugar não fica? O que abre a porta para esses invasores? Na maioria das vezes, a resposta está aqui. A questão não é só a presença do fungo, mas a vulnerabilidade do hospedeiro. Um sistema imune fraco, uso prolongado de antibióticos, ser muito jovem ou muito velho, má nutrição, tudo isso junto cria a tempestade perfeita para uma infecção fúngica se instalar. No fim das contas, a grande lição é essa. O reino dos fungos nos lembra que, às vezes, as maiores ameaças à saúde dos animais vêm de um mundo totalmente invisível, mas com consequências muito, muito reais e visíveis.